Bom dia, gente. Na aula de hoje, nós vamos ver um pouquinho sobre o subtítulo dos hominídeos ao ser humano moderno, certo? Para começar, vamos falar um pouquinho sobre os primeiros macacos. Bem, acredita-se que os primeiros macacos tenham surgido no continente africano, há mais ou menos 24 milhões de anos atrás. Acreditam-se também que fatores ambientais, como a possível redução do nível dos mares, tenham permitido a dispersão desses animais para as Américas do Sul e Central. Nelas, esses primeiros macacos, eles teriam dado origem ao grupo dos macacos platirinos. Estes atualmente são representados por animais como saguis, né, macacos pregos e macacos aranhas. E, por serem encontrados apenas nas Américas, são conhecidos também como macacos do Novo Mundo. Bom, ao que tudo indica, a partir daí, né, na atualidade, este grupo, né, o grupo dos representantes dos catarrinos, abrigaria ali os animais como os babuínos, os madrins, mas também são representantes da subfamília, né, assim dizendo, hominoides, ou seja, os gibiões, orangotangos, gorilas, chimpanzés e humanos. E é aí que nós nos encaixamos, certo? Então, ao que tudo indica, as mudanças ambientais ocorridas no clima africano, o R e o L sempre engata na minha língua. Então, as mudanças ambientais ocorridas no clima africano, há mais ou menos cerca de 8 milhões de anos, teriam gerado um padrão climático novo. Qual seria esse padrão climático novo? Um clima quente e seco ao leste do continente. Isso fez com que as florestas arborícolas, então habitada pelos ancestrais, né, hominoides, os primeiros hominídeos, dessem lugar às amplas savanas arborizadas, nas quais se supõe, né, que tenham surgido os primeiros ancestrais dos seres humanos. E a partir daí, então, o conhecimento atual do registro fóssil indica que primatas pertencentes ao gênero Australopithecus ou Australopithecus, conhecidos, né, tenham sido os ancestrais do gênero Homo. Então, o primeiro gênero, Australopithecus, teria surgido a partir deles, vindo ser o ancestral do gênero Homo, no qual nós, seres humanos, fazemos parte. Então, estima-se que esses primatas tenham surgido nas então savanas arborizadas, né, há cerca de 4 milhões de anos e adaptando-se à nova condição ambiental que surgia. Acredita-se também que nesse novo cenário, né, biográfico, a distância entre as copas das árvores fosse maior e a partir daí então dificultava, né, o salto entre os galhos. Então, assim, os Australopithecus ou Australopithecus, né, deviam caminhar pelo solo. Então, a partir do gênero, né, Australopithecus, a partir daí eles puderam caminhar, né, no solo, sair das árvores, das copas, na posição ereta, certo? Tal como muitos registros fósseis já foram descobertos, pegadas, né, destes primatas. Então, essa parte é muito importante nós entendermos, porque, recapitulando, os primatas que pertenciam ao gênero Australopithecus ou Australopithecus teriam sido então os ancestrais do nosso gênero, o gênero Homo, né, ao qual a gente faz parte. E a partir deles, eles saíram das árvores, né, esses primatas, e puderam caminhar com as suas pernas e, aliás, na verdade, pernas modificadas, né, evoluídas, adaptadas para uma nova sobrevivência terrena, onde eles puderam andar de uma posição ereta e, a partir daí, construir uma nova adaptação e um novo meio, né, para a sua sobrevivência.
Então, assim, embora se aceite, né, a coexistência de diferentes espécies de dessa espécie de Australopithecus, muitos dados fósseis fornecem maiores informações a respeito dessa espécie, Australopithecus afarense. Ao que tudo indica, foi uma das primeiras espécies, né, de hominídeos a evoluírem até, que foi a partir dela que foi evoluído até chegar no gênero Homo, né? Então, ao que tudo indica, os representantes dessa espécie, e inclusive até ele passa um pouquinho naquele documentário que eu passei para vocês, o último documentário da aula da semana passada, que eles deveriam ser pequenos, né, com estatura entre 1 metro, 1,10 m, a 1,50 m, e a massa corporal era variante entre 30 a 45 quilos. O volume do craniano deles, né, o volume do crânio, também deveria ser pequeno, né, sendo estimado entre 380 a 450 centímetros. E então, né, portanto, né, a partir daí, eram bastante semelhantes ao volume craniano dos chimpanzés, certo? Dada essa informação para vocês, nesse momento, eu vou passar uma pesquisa que é muito importante até para nós darmos continuidade à nossa aula na quinta-feira, né? Então, a pesquisa eu vou botar na descrição, lá no Google Class, para vocês fazerem, tá bom? Na nossa próxima aula também, de quinta-feira, nós vamos falar especificamente sobre o gênero Australopithecus, certo? Esse gênero, a partir dele, foi evoluindo as demais espécies de hominídeos. Então, nós vamos estudar cada um, né? Cada espécie a partir desse gênero, né? Os Australopithecus, e nós vamos ver até aonde ele chega dentro da sua evolução e modificação dessa espécie, tá? Como o vídeo é curtinho da aula de hoje, vocês vão fazer agora tirar o restante desse tempo, né, os 30 minutos, mais ou menos 30 minutos, para fazer essa pesquisa no caderno de vocês e me enviar.